Apesar de ter um pênalti a favor, o Flamengo não conseguiu sair do 0 a 0 com o Vasco ontem no Maracanã. Uma tarde chuvosa de domingo, gramado do Maracanã não estava em boas condições e pela sexta rodada da Taça Guanabara, o Flamengo não conseguiu abrir o placar contra o Vasco. O Tite citou aí, em algumas vezes, a palavra paciência ao comentar sobre o processo da evolução da equipe na entrevista coletiva após esse decepcionante empate em 0 a 0. Foi um clássico muito morno, muito frio, né? Não é aquele clássico Flamengo e Vasco que a gente está acostumado. A frustração dos rubro-negros foi não só pelo momento ruim que atravessa o rival, mas principalmente pelo fato de ver a vitória escapar por entre os dedos no pênalti perdido por Gabigol nos minutos finais. O Flamengo versão 2024 aparenta estar no caminho certo, está invicto, leva poucos gols e busca o melhor encaixe com o quarteto do meio-campo, Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Mas a primeira prova de fogo da temporada mostrou que o time tem muito que evoluir ainda nesse encaixe, o que por um lado é natural do processo. Por exemplo, a defesa. No jogo anterior, o Tite exaltou o fato do Flamengo não ter cedido chances ao adversário na vitória por 2 a 0 diante do Sampaio Corrêa. Porém, o Sampaio Corrêa não é parâmetro. Contra o Vasco, mesmo sendo um time inferior tecnicamente, o Flamengo não conseguiu aí fazer um bom jogo, criar grandes chances reais de gol, tirando aí o pênalti. O Vasco teve 2 chances com o Verratti e o Léo Pereira salvou uma delas em cima da linha, e o Léo Pereira ajudou aí a salvar também a pele do goleiro Agostinho Rossi, que na minha opinião foi um pouco atrapalhado na saída de bola. O Rossi estava completamente perdido e aí o Léo Pereira ajudou a salvar e evitou aí uma derrota. Ofensivamente não faltou vontade, mas faltou ser mais objetivo, mais efetivo. O primeiro tempo o Flamengo começou a tocar muito a bola, muita firula ali próxima à área do Vasco e errava sempre o último toque, né? No último terço do campo, que é o principal ali para você chegar e fazer o gol. Aí o Tite, ele pediu paciência, disse que ainda está no início, são 5 jogos com esse Flamengo, né? O Flamengo venceu o Audax, aí fez 2 jogos nos Estados Unidos, teve também a vitória contra o Sampaio Corrêa e ontem contra o Vasco foi a 5ª participação dessa equipe, tirando os 2 jogos do Flamengo no Campeonato Carioca com equipes alternativas, 2 empates. Em 5 jogos com o Tite em 2024, o Flamengo deixa o campo pela primeira vez sem estufar as redes do adversário. O empate ainda impediu o time, né, estacionado aí na 6ª colocação com 9 pontos e um jogo a menos, de volta ao G4 do Campeonato Carioca. O elenco se reapresenta na tarde de hoje no Ninho do Urubu e inicia a preparação para outro clássico, não dá tempo nem de respirar. O Flamengo entra em campo quarta-feira, 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, contra o Botafogo. E aí o Tite falou, a percepção que eu tenho é só minha, não falei com os atletas. O campo ficou mais rápido, sim, é sempre uma bola mais rápida. Estou relutando para falar que a bola... Oxe Maria, é difícil. A qualidade da bola. O problema não é o campo. Às vezes ela varia, traz dificuldade. Falo do finesse. A bola é mais problemática do que o campo. Não acredito que o campo teve influência, na minha opinião. Tá aí o técnico Tite colocando a culpa na bola. Bom, o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, pegou o microfone na coletiva após a fala do técnico Tite e afirmou que procurou a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e minimizou a situação do lance do pênalti, né? Que muita gente estava falando que o Léo Jardim avançou, estava adiantado na hora da cobrança do Gabigol. E aí o Spindel disse o seguinte, dentro da linha de transparência da FERJ e da relação dos filiados com a federação após o jogo, havia uma dúvida nossa se o Léo Jardim havia se adiantado no momento do contato do pé do Gabigol com a bola. A melhor imagem disponível no VAR, que nos foi mostrada após o jogo, mostrou a imagem na melhor câmera disponível. Por essa imagem não dá para ter uma conclusão. O intuito é esclarecer que fomos até a FERJ, fomos
bem recebidos e não tem uma imagem que conclua que o goleiro se adiantou, afirmou aí o Bruno Spindel. Apesar do Bruno ter dito que as imagens não eram conclusivas, depois do jogo, torcedores do Flamengo publicaram nas redes um ângulo de transmissão oficial do clássico. Nessas cenas, o goleiro Léo Jardim aparece sim adiantado e sem os pés na linha antes da batida de Gabigol. Em outras palavras, de acordo com as regras do futebol, a cobrança teria sido irregular. No entanto, após a partida, o próprio Gabigol não comentou sobre a possível infração. O jogador reconheceu os méritos de Léo Jardim e admitiu que poderia ter chutado com mais força para garantir a vitória do Flamengo. Eu acho que foi a maior besteira o diretor executivo Bruno Spindel ir à cabine do VAR, né, ir à Ferge para tentar rever essa imagem desse lance. Eu acho que o Gabigol perdeu porque bateu mal, bateu fraco, telegrafou o canto e o Léo Jardim foi lá e defendeu. Não se pode reclamar de um lance isolado, né? Mesmo que tenha acontecido alguma irregularidade do Léo Jardim, o que eu não acho que aconteceu, é lamentar aí a postura do Flamengo diante do clássico, diante de um adversário que vem em construção. Não é um time assim que vai brigar por qualquer título na temporada, o Vasco, e o Flamengo ontem jogou mal. Essa é a minha opinião, não retiro nada que eu disse do meu pós-jogo, acho que precisa muito essa equipe evoluir e o Tite está tendo aí a certa dificuldade. Quando a gente fala que são 5 jogos sob o comando do Tite na temporada 2024, a gente tem que adicionar os 12 jogos da última temporada. O Tite já conhece o elenco, já está adaptado, já toda a comissão técnica já está acostumada a trabalhar com esses jogadores. Mudou o formato de jogar? Mudou, com a chegada do De La Cruz. Inclusive foi muito elogiado ontem pelo Tite, né? O casamento dele com a Arrascaeta, alguns toques na bola, a transição, isso ajuda muito ali no meio campo. Mas falta muito para o Flamengo, o ideal para disputar todos os títulos nessa temporada de 2024. É a mesma opinião sua? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que o Flamengo vai engrenar? Vai embalar com o Tite? Ou vai ficar difícil nesta temporada? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Falando agora da novela Léo Ortiz, ninguém aguenta mais esse assunto, eu também não aguento, de verdade. Mas saiu uma informação agora no GE, Globoesporte.com, que a novela Léo Ortiz caminha para chegar ao capítulo final nesta semana. Estamos iniciando a semana, hoje segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Depois dessa semana é o Carnaval, e aí a nota do GE está cravando que não passa dessa semana. Vamos aguardar e entender por que será uma semana decisiva e nós teremos uma reunião final para acabar de uma vez por todas com esse assunto Léo Ortiz. A negociação do Flamengo para contratar o zagueiro do Bragantino esteve estagnada nos primeiros dias de fevereiro e será retomada após o fechamento das principais janelas da Europa. O que aconteceu na semana passada, a gente informou aqui que a janela de vários países fechou. Uma nova reunião está prevista para acontecer com a diretoria rubro-negra e representantes do jogador entre hoje e amanhã. A ideia é colocar um ponto final, seja com ou sem final feliz. Detentor dos direitos econômicos de Léo Ortiz, o Bragantino sempre teve a preferência de negociar o seu valorizado zagueiro para o exterior, para a Europa. Porém, entre os principais mercados para brasileiros na Europa, restam só 2 janelas. Turquia, que encerra no dia 9 de fevereiro, Rússia, que encerra no dia 22 de fevereiro, e Ucrânia, que encerra no dia 12 de março. E no mundo árabe, com seus atrativos financeiros, a que ainda não fechou é dos Emirados Árabes, que vai até o dia 21 de fevereiro. Com o retorno do empresário de Léo Ortiz, o Paulo Pitombeira, ao Brasil, a expectativa é para um desfecho a respeito da venda ou continuidade do zagueiro no clube do interior paulista. Foi o agente quem conduziu as tratativas com o diretor executivo do Bragantino, Diego Serri, durante a passagem dos dirigentes rubro-negros Marcos Braz e Bruno Spindel pela Europa para fechar a contratação de Matias Vinha. Léo Ortiz formalizou que abriria mão dos 25% a que tem direito pelo acerto com o Flamengo. Foi quando o Bragantino aceitou flexibilizar os valores, se aproximando de um acordo com o rubro-negro. Na sua última oferta, o Flamengo colocou uma proposta de 8,5 milhões de euros.
A diferença para o que o Bragantino quer era pequena e a discussão se dava a respeito do formato do pagamento. O nome de Léo Ortiz foi um dos primeiros indicados por Tite no Flamengo e a diretoria rubro-negra, desde o primeiro momento, se posicionou de que não mediria esforços para atendê-lo. A janela para contratações no Brasil vai até o dia 7 de março, mas o clube tem pressa, porque caso a negociação não se concretize, ainda terá tempo de buscar outra opção de mercado, uma espécie de plano B por Léo Ortiz. Até porque a zaga, que já tinha perdido o Rodrigo Caio na virada do ano, agora também ficou sem o Pablo, que foi emprestado ao Botafogo. Eu acho que o Flamengo já deveria ter resolvido essa situação do Léo Ortiz. Se a diferença é mínima, a diferença é pouca, a diferença no formato de pagamento, chega lá e resolve. Não fica nessa lenga-lenga, nessa novela, nessa lentidão. A diretoria mostrando aí uma certa incompetência na contratação do zagueiro Léo Ortiz, que nem é uma diferença tão grande assim do que o Flamengo chegou ao que o Bragantino quer. Então vamos resolver aí. Pelo amor de Deus, haja paciência nessa novela do Léo Ortiz, que parece que está caminhando aí para o seu final. A última semana sobre Léo Ortiz no Flamengo. Nós teremos aí a reunião final e quem sabe o Flamengo consiga aí contratar o zagueiro que foi pedido pelo técnico Tite. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. A gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Estamos chegando aí a 800 mil aqui no canal, a nossa meta inicial do primeiro semestre de 2024. Você ajuda muito com a sua inscrição, com o seu like, com o seu compartilhamento. Espalha para geral, para os amigos, para a família. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!